Jornal de Blumenau, patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Terça-feira, 18 de fevereiro, é destaque na edição de hoje, aqui no Jornal de Blumenau. ETA 2 tem produção afetada pelo aumento de turbidez e SAMAI pede economia de água. Prefeitura de Blumenau decreta situação de emergência em função das fortes chuvas que caíram aqui na cidade de Blumenau. Esse decreto busca agilizar a vinda de recursos dos governos federal e também estadual. Laudo aponta falha em fiação elétrica de ar-condicionado como motivador de incêndio em prédio da Catedral, na rua 15 de novembro. Bolsistas do programa Universidade Gratuita da FURB vão fazer atendimento de saúde de crianças em escolas e creches da rede municipal. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. A temperatura não sobe tanto nos próximos dias, mas a sensação de calor e clima abafado persiste, assim como as condições para chuva forte. Por isso, a Defesa Civil de Blumenau mantém os alertas. Confira a previsão do tempo com o meteorologista do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Jorge. Na quarta-feira vamos ter um dia mais típico de verão aqui na nossa região. O dia vai começar com a nebulosidade, mas o sol vai aparecendo ao longo da manhã e a temperatura vai se elevando. Mais um dia com aquela sensação de calor e abafamento. A temperatura começa em torno dos 22 graus no início da manhã e à tarde da quarta-feira varia em torno dos 31 a 32 graus. Novamente, entre tarde e noite, por conta do calor e a elevada umidade do ar, tem condição para pancadas isoladas de chuva com trovoadas e chamamos atenção para o risco de chuva intensa em curto espaço de tempo. Por isso, mais uma vez, é importante que a população fique atenta aos avisos e alertas que vão sendo emitidos através do aplicativo e também através do site do Alerta Blue. Com as informações do tempo, direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. A queda de uma árvore no Morro da Companhia deixou o trânsito ainda mais congestionado em Blumenau nesta terça-feira. Os engarrafamentos exigiram paciência de motoristas nesta manhã e ao longo do dia. O Departamento de Trânsito comunicou o fechamento da via por volta das 5 horas da manhã. Cerca de 3 horas depois somente é que uma equipe da Prefeitura foi ao local para a remoção da vegetação. A via tem um papel importante no escoamento do trânsito entre os bairros Garcia e Velha e reflete também na área central. Durante boa parte do dia, o trânsito no Morro da Companhia funcionou no sistema Siga e Pare e no meio da tarde foi liberado. Blumenau decretou estado de emergência após as seguidas enxurradas na cidade. O decreto foi assinado na noite desta segunda-feira pelo prefeito Egídio Ferrari e busca acelerar a vinda de recursos para a recuperação de vias afetadas, como destaca o repórter Belmiro Avancini. Somente entre a noite de ontem e a manhã de hoje, a Defesa Civil atendeu 68 ocorrências aqui na cidade de Blumenau. 56 dessas somente por deslizamentos de terra. Vale lembrar que desde o último dia 12, quarta-feira da semana passada, choveu em média 190 milímetros aqui no município. Muita chuva. O bairro que mais choveu foi o bairro da Itopavazinha, com 334,8 milímetros de chuva. Mas vários outros bairros tiveram chuva acima de 200 milímetros, como, por exemplo, o Parque Ramiro Ridger, a região ali do bairro Velha, com 208 milímetros, a região do Coripós, com 227 milímetros, a Itopava Central, com 252 milímetros, enfim. A chuva foi espalhada, desde a última quarta-feira em vários pontos aqui da nossa cidade. Várias ruas sofreram com alagamentos, como por exemplo a Gustavo Budaca, a Johann Hoff, a Água Branca, Almirante Barroso, a Gustavo Persum, a General Osório, a Rua Joinville, enfim,
várias ruas que tiveram problemas com alagamentos aqui na cidade de Blumenau. CEI Paulo Freire, em função das chuvas de ontem, teve que ser fechado hoje. CEI Paulo Freire, que fica lá na Itopava Central, para limpeza lá do local, para que possa novamente receber as crianças. Segundo a Celesc, o temporal afetou cerca de 15 mil unidades consumidoras nas regiões aqui, na região, né, de Blumenau. Principais municípios atingidos foram Blumenau, Brusque, Pomerode e Timbó. Vale lembrar que a Defesa Civil ainda traz o alerta de chuvas até pelo menos quinta-feira. Qualquer situação, você deve ligar para os telefones 199 ou 193. A turbidez do rio Itajaí-Açu aumentou com as chuvas desta segunda-feira e prejudicam a capacidade de tratamento da ETA 2, a estação da Rua Bahia, responsável pelo abastecimento da maioria dos bairros aqui em Blumenau. Com o nível de sujeira muito alto, é necessário diminuir a produção para a limpeza de equipamentos. O SAMAI também alega que os seguidos rompimentos da rede e a alta demanda devido aos serviços de limpeza após as tempestades também têm contribuído para o desabastecimento em algumas regiões. Como há previsão de mais chuva, a orientação é pela economia de água. Bolsistas do Programa Universidade Gratuita da FURB vão fazer o atendimento de saúde de crianças em escolas e creches da Rede Municipal de Ensino em Blumenau. A medida é a contrapartida dos universitários pela gratuidade do curso. A partir deste mês de fevereiro, aproximadamente 100 estudantes de cursos do Centro de Ciências da Saúde da FURB estarão nas escolas de Blumenau para atender crianças com algum tipo de necessidade especial ou que passam por acompanhamento médico. Possibilidade de agregar para a formação deles, futuros profissionais da área da saúde, essa interação com essas crianças que têm necessidades especiais, além, claro, de promover essa inclusão dessas crianças. O projeto do qual eles fazem parte se chama Saúde na Escola. A cada semana, eles devem ficar até 4 horas por dia ou 2 horas em 2 dias da semana para fazer as atividades de campo, totalizando 100 horas de atividades externas até o final do curso. Para muitos, uma experiência que será levada para a vida. Eu acho que é muito interessante dentro da nossa área de formação a gente ter essa experiência assim, de contato com a comunidade, principalmente, né? Porque querendo ou não, quando a gente se forma, vai ser o nosso dia a dia. Segundo a Divisão de Apoio à Extensão da FURB, trabalhos de contrapartida à universidade gratuita garantem o atendimento de direitos básicos da população que mais precisa e consolida a ligação da universidade com o dia a dia de Blumenau. E creio que para cada criança que vai ser acolhida, vai trazer muita qualidade de vida, porque vai permitir que ela continue ali, porque a gente percebe que muitas vezes essas crianças não têm continuidade na escola ou acaba tendo uma perda por causa dessa falta desse acolhimento nas necessidades de saúde dela. Olá Jorge, olá amigos. Bom, na semana passada, eu falava sobre os lares temporários, algo tão importante, que faz a diferença na causa animal. Essa semana eu quero falar de alguma coisa que parece muito parecido, mas na prática não é tão não. E aí vamos explicar um pouquinho melhor sobre isso, que são os acumuladores. Ou seja, visualmente parece que são aquelas mesmas pessoas que têm um lar temporário, Um lar, uma residência com terreno, enfim, com vários animais lá dispostos. Só que qual é o problema? Qual é a diferença? O acumulador, ele não está ali para doar o animal, ele acumula, literalmente ele vai recolhendo. Só que daquilo que parece ser uma ação positiva no primeiro momento, ela acaba virando um grande problema. Por quê? Porque esse acúmulo de animais faz com que, se a pessoa responsável não tenha condição financeira de arcar com essas despesas, dar o tratamento adequado médico veterinário, a alimentação todos os dias, esses animais vão estar sofrendo, evidente. Sem contar que eles podem estar se agredindo, porque tem animais que realmente não podem conviver em parceria com determinadas raças. E aí começa o problema, começa a confusão e eles literalmente um tira a vida do outro. Então você tem que ter uma organização interna, e ainda mais quando você é um acumulador, ou seja, você vai ficar com aquele animal e você está só acumulando, você está só colocando mais e mais animais, quando na verdade todos eles a tendência é passarem mal. Então nós não podemos incentivar isso aí, pessoal. Isso é uma prática errada. Faça pelo número de animais que você pode. William Mário, eu tenho um animalzinho. Ótimo. Você já está fazendo bem para aquele animalzinho.
Ah, Eliomar, eu tenho 2, eu tenho 5. Enfim, você sabe até onde você pode chegar para tratar todos eles bem e literalmente, né, fazerem parte da sua família, ser integrante. Do contrário, não adianta você dar um passo maior que a perna, como diz o dito popular, porque você vai estar fazendo todos eles sofrerem com certeza. E aí não é um bem que você vai estar praticando, pelo contrário, quando não, inclusive, um crime, né, colocando esses animais nessa condição insalubre, nessa condição de risco até a própria vida deles. Então, essa é a grande diferença. Temos que, de fato, combater essa questão do acumulador, mas sim incentivarmos as pessoas que fazem um lar temporário. Isto sim, muito positivo. Tá certo? Espero ter lhe ajudado. Tenha um bom resto de semana e até a semana que vem. Grande abraço. Eliomar Russi, o Mazinho, participa todas as terças-feiras no Jornal de Blumenau com dicas para uma melhor convivência com o seu animal de estimação. O juiz Rafael de Oliveira e Silva Borges, da Primeira Vara da Fazenda Pública e Acidentes do Trabalho de Blumenau, deu 48 horas para a Prefeitura comprovar medidas adotadas para regularizar a distribuição de merendas na rede pública de ensino. As informações são do portal do Santa. O despacho foi publicado na noite desta segunda-feira. A medida veio após uma ação judicial da empresa Risotolândia, responsável pelo serviço nos últimos 3 anos e que teve o contrato rompido em dezembro. A Risotolândia busca suspender a rescisão contratual e também o contrato emergencial, feito no início do ano com uma nova empresa. A Catedral São Paulo Apóstolo está em diálogo com o engenheiro e seguradora para a reconstrução do prédio destruído por um incêndio na rua 15 de novembro, em janeiro. Corpo de Bombeiros concluiu o laudo sobre a origem do incêndio. Segundo a investigação, o incêndio foi acidental. As chamas começaram devido a um curto-circuito na fiação elétrica localizada no entrepiso de uma das salas comerciais. E nessa fiação acabou gerando esse fenômeno termoelétrico, onde se originou o princípio de incêndio. E aí, na verdade, essa fiação ela ficava no entrepiso, entre o assoalho do piso superior e o forro, que era de gesso, do piso térreo. A tendência, como o gesso ele é muito mais, ele tem uma menor propagação, né, ele é mais resistente ao fogo, a tendência foi de que a propagação tenha sido muito mais para o piso superior. Então, justamente por ser um piso de madeira, teve uma carga de incêndio de roupas lá também, mas depois o incêndio foi tomando maiores proporções e aí acabou tomando uma proporção bem maior, onde inclusive atingiu o piso térreo em várias lojas. Então, de certa forma, foi uma explicação mais básica, foi justamente isso que foi detectado pela nossa perícia. O trabalho de combate ao fogo contou com 39 policiais militares comunitários e voluntários das guarnições de Blumenau, Gaspar, Timbó e Indaial. Foram utilizadas 14 viaturas do Corpo de Bombeiros, além do apoio de 4 caminhões-pipa do SAMAI e um da empresa Schroeder Schmidt de Indaial. No total, cerca de 250 mil litros de água foram empregados na operação. Agora o laudo é entregue à seguradora, que dá andamento na análise do processo para providenciar a indenização. Estávamos aguardando a saída deste laudo. Nós temos, como já falamos desde o início, o seguro predial, mas um dos documentos fundamentais para o seguro também era este laudo final dos bombeiros. A partir daqui, aquilo que eles possam dar de liberações também. O que nós temos certo é de reconstruirmos esse espaço, a fim de que tanto a ação social tenha na parte superior o seu espaço e os lojistas que têm desejo também de terem suas lojas, as suas lojas comerciais. E só que para essa reconstrução vamos depender do aporte também do seguro. Então, a partir daqui agora é esperar, todo mundo tem seguro, sabe que tem todo um trâmite sempre entre um ocorrido e aquilo que seja de liberação, mas esse laudo nos ajuda para avançar nessa parte também com a seguradora. Apesar da grande proporção do incêndio, não houve vítimas, apenas danos materiais. Um abraço, Jorge, amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau, chegando com as informações do esporte nesta terça-feira. Terça-feira que marca a estreia da Copa do Brasil. Daqui a pouco o Vasco da Gama enfrenta a equipe do União fora de casa, no Mato Grosso. Jogo esse que abre a competição mais democrática do futebol brasileiro. Vale lembrar que este ano o visitante na primeira fase precisa vencer o jogo. Senão nós teremos penalidades máximas. No ano passado,
o visitante jogava pelo empate. Em Santa Catarina nós teremos o Criciúma, o Brusque e a equipe do Concórdia disputando a competição aí em 2025. O Concórdia é o primeiro a estrear, joga em casa contra a equipe da Ponte Preta pela Copa do Brasil na semana que vem. Concórdia que está de olho também nessa reta final do Campeonato Catarinense de Futebol. Jorge, hoje também começa a pré-Libertadores da América. A equipe do Bahia será o primeiro brasileiro a entrar em campo. A equipe joga daqui a pouco, 9h30 da noite, contra o T-Strongs lá na Bolívia. A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni tem 2 oportunidades de ultrapassar os bolivianos, que já vem fazendo boas competições sul-americanas. Além da altitude, né, a equipe ainda conta aí com um crescimento dentro do futebol boliviano e que, obviamente, pretende dar trabalho hoje para a equipe do Bahia. Lembrar que os goleiros da equipe do Bahia viajaram 3 dias antes para se habituarem com a questão da altitude lá na Bolívia. O jogo começa às 9h30 da noite e abre também essa pré-Libertadores da América. Tá certo, Jorge? Uma informação rapidinha aqui do Blumenau Esporte Clube. Viton tá de volta ao Blumenau Esporte Clube. Ele vai estar no departamento administrativo do BEC na disputa do Campeonato Catarinense da Série B, que começa no dia 1º de junho. Ele vai tentar trazer aí já uma palavra do Viton também aqui dentro do Jornal de Blumenau. Tá certo, Jorge? Um grande abraço. Amanhã a gente volta trazendo muito mais informação aqui no Jornal de Blumenau. Tchau, tchau. A seguir vamos falar sobre a restrição do uso de celulares pelas escolas. A gente volta já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Aplicativo Minha Cooper. Tem tudo pro cooperado. Baixe agora. Ofertas válidas para 19 de fevereiro na Cooper Super. Filé de peito de frango perdigão sem tempero 800 gramas, preço cooperado R$ 17,98. Coxa e sobrecoxa sem dorso Seva, R$ 8,79 o quilo. Café Caboclo a vácuo 500 gramas, preço cooperado R$ 24,99. Leite Longa Vida Amanhecer 1 litro, preço cooperado R$ 3,99. Cooper Super. Compre também pelo minhacooper.com.br. 6 chefes renomados. Pô, eu vou fazer uma bolinha de risoto. Que da minha comida é melhor. Mais de 20 receitas. 6 estações gourmet. E um único jurado. Você. Festival Masterchef Brasil no Beto Carreiro. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha. E na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na Rua 15 de Novembro, número 600, e no bairro Garcia, na Rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades.
Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu recebo o professor especialista em educação, diretor da Escola Barão do Rio Branco, Marcos da Silva. Vamos falar sobre a lei federal que determina restrição ao uso de aparelhos celulares em escolas públicas e privadas aqui no Brasil. Professor, muito obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Desde o início do ano letivo, esse ano veio com essa novidade, né, que redes e instituições públicas, particulares de ensino devem definir as estratégias sobre implementação dessa lei nacional, né? O que, na verdade, diz e pretende essa lei, professor? Primeiro, eu quero dizer que essa lei, há muito tempo as escolas aguardavam. Também para se dar uma valorização ao professor. Porque com as redes sociais, os equipamentos utilizados pelos alunos, a revelia nas escolas, estava tirando a autoridade e prejudicando muito o trabalho do professor. Então, isso vem restabelecer, então, nesse sentido, é excelente. É excelente também na medida que esta lei ela vem fortalecer as escolas, de maneira geral, como instituições, no sentido de realmente se preocupar com a questão da aprendizagem e, junto com a aprendizagem, a questão da convivência social. O que nos últimos anos não estava mais acontecendo nas escolas, entre os adolescentes e até crianças, porque todos estavam já, ou a grande maioria absoluta, com equipamentos. E isso prejudica demais a convivência. Os aparelhos estavam prejudicando a aprendizagem, nós estamos sofrendo uma crise muito grande de aprender, de se concentrar, de estudar, da falta de foco, né? E os professores se sentiam, às vezes, falando com as paredes. Eu acho que a lei veio em boa hora e, assim como alguns estados já tinham se antecipado fazendo leis estaduais, mas como lei federal, eu acredito assim que isso vai fortalecer muito as nossas escolas. E claro que nós precisamos agora trabalhar outras estratégias, porque a tecnologia também é importante e ela faz parte do nosso contexto de aprendizagem. Mas agora nós podemos definir melhor esses encaminhamentos e essas regras. Professor, em particular para as escolas privadas, isso garante uma segurança jurídica melhor, né, na implementação de estratégias ou até de determinações sobre crianças, adolescentes e celulares? Com certeza absoluta, Jorge. E eu quero dizer também que, a partir desse início de ano, a gente já começou a perceber em 3 semanas grandes diferenças, né? Mas nós temos algumas resistências, e as resistências, às vezes, elas vêm da própria família, do próprio pai, da própria mãe. Porque quem compra o aparelho celular para uma criança, para um adolescente até 18 anos, é o pai e a mãe. Poucos têm sua própria economia suficiente para comprar. Então, os pais, as mães, são responsáveis por esse processo. Então, eles têm que também acatar as questões dos encaminhamentos das escolas. Isso é muito importante, né? Que a família seja uma parceira, uma aliada da escola, no sentido de favorecer e retomarmos cada vez mais a questão da aprendizagem, do foco, da convivência, porque não adianta nós falar em habilidades socioemocionais dentro das escolas, onde as crianças estavam cada dia mais mais individualistas, menos concentradas, com menos atenção ao professor. Então, isso tudo vai resgatar em parte, mas não é só suficiente isso. Acho que a gente precisa fazer um trabalho de conscientização muito grande, que eu acredito que todas as escolas estão fazendo já desde que a lei foi aprovada. E muitas já tinham começado esse trabalho o ano passado também, porque do jeito que estava, Jorge, não tinha mais como continuar dentro das escolas. Estava muito difícil, tanto escola pública quanto a privada, porque quando uma escola ela quer trabalhar contra um regramento desse, ela às vezes fica sozinha. E às vezes aqueles que querem que não use celular agora são os primeiros a criticar que os filhos não trazem o celular. Então há uma contra-argumentação que não tem valor hoje para nós. E é possível implementar um sistema em que a tecnologia pode ser aplicada, pode ser atualizada, utilizada, sem abusos de ambas as partes? Sim, a própria lei brasileira, Diretrizes e Bases da Educação, ela fala sobre a questão da cultura digital.
Dentro da cultura digital, você tem que trabalhar essa questão do uso consciente das tecnologias. E esse uso consciente envolve também, claro, a questão das redes sociais para uso pedagógico, como os equipamentos. Então, muitas escolas já tinham, nós também implantamos, durante o mês já de dezembro e janeiro, laboratórios específicos para você trabalhar tecnologia dentro de um tempo determinado. Porque o uso também exagerado da tela, seja qual for, que não seja o celular, mas outro tipo de tela, também não é recomendável pela questão da saúde, pela desconcentração. A criança tem que ter uma X hora por semana. Agora, o que a gente apela para os pais, para as famílias, que como a criança não pode mais durante 4, 5 horas na escola, que isso não seja compensado em casa. Agora vai deixar 10, 8 horas em casa. Aí não vai valer a pena, porque a criança daí não vai fazer os estudos em casa, não vai fazer as atividades. Então, as escolas estão sabendo equilibrar essa questão do uso tecnológico e, quando for preciso também, algumas escolas, para aqueles alunos com mais de 12 anos, pode ser usado o celular dentro de uma previsão pedagógica com horas marcadas ou dias determinados. Não pode ser todo dia também, porque daí foge da proposta do que a lei se propõe. Claro que tem algumas exceções que também a tecnologia ajuda, que são alguns alunos de inclusão. Então, tem alunos que têm necessidade para utilizar quase que permanentemente a tecnologia para ajudar ele a entender e ter os conteúdos em casa também depois. Resumindo, professor, não adianta apenas falar com as crianças na escola, tem que chamar os pais também para uma conversa. Com certeza absoluta. O exemplo tem que ser sempre do maior. Isso é em qualquer lugar. Então, a gente já fez, e todas as escolas estão fazendo reuniões com os pais apelando para essa questão. O exemplo tem que ser. Então, o que a gente recomenda e que seria o ideal, ao entrar numa escola, pai, qualquer escola, seja pública ou privada, não entre com o celular na mão, não entre falando pelo celular, porque é o exemplo que a gente precisa dar. O exemplo, a referência é nossa. Se nós adultos não fizermos isso, as crianças também vão sempre dizer o seguinte: mas meu pai, minha mãe, meu professor não está. Então, pegar o exemplo da nossa escola, ninguém pode entrar com o celular nas mãos a partir do portão da escola. Ninguém, nem o diretor da escola. Então, cada um sabe como se limitar e aonde trabalhar com o equipamento também. Seja professor, pai, aluno, né? E isso está dando certo. Graças a Deus, eu quero dizer, 99,9%... Nesse começo de ano tem dado efeito positivo. 99,9% dos alunos, para não dizer 100%, e dos pais têm aderido a esse movimento, o que é legal, porque tenho certeza absoluta que nós vamos ter comportamentos diferentes daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2, 3 anos. É um novo processo, porque a humanidade vai de avanços descontrolados que depois tu tem que recuar. Assim foi com a questão do lixo lá atrás, lá nos anos 90, né, que tudo era reciclado, tudo era material descartável, teve que recuar. E assim foi com a questão da tecnologia e das redes sociais. Nós temos que recuar, dar um passo para trás, refletir e retomar a caminhada do processo educacional. Agora, professor, o senhor tem um amplo conhecimento em educação, vivência não só no privado, mas também na escola pública, né? É um pouco diferente privado do público, né? As escolas privadas acabam tendo mais ferramentas, mais ações emergenciais quando é necessário. A pública nem tanto. Isso dificulta um pouco mais a aplicação de uma regra como essa, por exemplo? Com certeza. As escolas privadas, elas têm uma autonomia de fazer as questões de imediato, né? E resolve isso imediatamente. O poder público tem as suas dificuldades, porque tem a lei, tem que cumprir a lei, tem que cumprir prazos, então tudo atrapalha. E muitas vezes os recursos que você precisa para uma tomada de decisão demoram muito para vir, e aí perde o efeito. Então, assim, faísca atrasada, como se diz na gíria, não vai incendiar. Então, nós precisamos agir de imediato. As escolas privadas têm essa autonomia e aí você vê o porquê que o ensino privado está crescendo no Brasil. Ele cresceu muito nos últimos 8, 10 anos, aí, hoje está chegando quase a 25% da educação privada no Brasil, né? Então, é fruto dessa questão, também da questão da qualidade, não que na escola pública não tenha bons professores, tem excelentes, não estou falando isso, mas é uma questão de estrutura e de capacidade de resolução dos problemas a curto prazo e das respostas também que a sociedade precisa. Isso a escola privada está conseguindo, pelo menos no nosso estado de Santa Catarina. Isso tem sido um exemplo até para o Brasil, o nosso setor privado, tanto em agir, tomadas de decisão e evoluir
como uma educação de muita aprendizagem, de muitos resultados, de alta performance. Como é que a Escola Barão começa esse ano letivo? Muito bem, graças a Deus, com o número recorde de alunos. Tivemos um crescimento muito grande de matrículas. A gente quer agradecer a todo o público pela confiança, desde os pequeninhos até o ensino médio, e a escola vai crescer ainda, tenho certeza, porque em outubro nós vamos inaugurar pelo menos mais um grande prédio na escola, que vai tornar os ambientes mais agradáveis, tanto para a aprendizagem quanto para a convivência. Então, a gente está crescendo, como o Blumenau está crescendo, a Escola Barão também está crescendo cada dia. Mesmo numa área central muito concorrida aqui em Blumenau. Bastante concorrida, mas assim, tem espaços por causa do foco que cada escola trabalha, né? Então há espaço para todos, né? A cidade está crescendo, nós temos um nível socioeconômico bastante razoável e bastante bom em Blumenau. Isso tem ajudado o crescimento. E não foi só a Escola Barão, de maneira geral, as escolas privadas de Blumenau, quase todas tiveram avanço em suas matrículas. E eu estava vendo os números há poucos dias também do Paraná e de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Houve um avanço muito grande assim da educação privada, num crescimento em torno de 7% a 9%, dependendo da região. Professor Marcos, obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo convite, a gente está à disposição e sempre convidamos aqueles que querem nos conhecer e conhecer novas oportunidades, a gente está sempre à disposição. Obrigado. E aqui nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. A gente se vê aqui amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau, patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.